Oi. Olá! Estamos aqui hoje no primeiro podcast do Felizmente. Pois é, muita emoção, porque nós estamos dando continuidade a um projeto tão feliz, de uma forma assim mais ousada. Perfeito. Doutora Mônica, seja bem-vinda a esse espaço. Obrigada. Pessoal que nos acompanha, queridos, sejam bem-vindos a esse novo espaço. E vamos começar nos apresentando. Sim. Eu me chamo Thaís Rodrigues, eu sou psicóloga clínica, trabalho com bem-estar, relacionamentos. Eu sou Mônica Costa, sou neuropsicóloga, trabalho com psicoterapia, desenvolvimento de pessoas e reabilitação cognitiva. Perfeito. Gostaria de começar hoje agradecendo, né? Agradecendo os Sim. nossos parceiros aqui de estarmos nesse ambiente, né? Abrindo esse novo ano com essa nova página do Felizmente. E eu gostaria de agradecer a Panta Rei, que nos auxilia na parte de design, né? Criação de peças, esse material todo que a gente precisa. Gratidão. Agradecer aos estúdios Arretado. Obrigada por nos receber aqui nesse espaço com tanto carinho, com tanto acolhimento, com tanta troca de conhecimentos. E eu tenho uma terceira gratidão, mas para chegar nela, eu vou presenteá-la. Tem uma surpresa para você, doutora Mônica. Nossa! Puxa! Trouxe um presente para ti e trouxe um presente para mim também. Olha, gente, Vamos que abrir lindo. nosso presente? Vamos. Que lindo. Você sempre surpreende, Thaís. Olha mesmo. Começando aqui, né? Momento novo. O Lindo. terceiro agradecimento vai para Orarte. Olha mesmo. Que lindo, gente. Olha aí. Olha teu nome aí, ó. Eu vi, Mônica Costa, felizmente. Próximo episódio a gente substitui os copinhos aqui pela nossa caneca. Amei. Então o terceiro perfeito. agradecimento é para Orarte. Orarte foi quem hoje me atendeu com tanta precisão, com tanta agilidade para providenciar esse presentinho. E tanta perfeição, porque ficou linda. Não é lindo? Perfeito. Estamos aqui hoje, então, para falar episódio 01, ou 001, ou 0001 do Felizmente. Estamos aqui para falar do tema Como ter saúde mental e criar felicidade em um mundo de tantas turbulências. Pois é, como? E daí eu quero iniciar falando um pouco sobre os marcadores desse novo tempo. As pessoas falam na era da incerteza. A gente escuta muito esse termo, era da incerteza, e isso me faz refletir. Quando não foi incerto? E aí eu vou lá para os primórdios, na era pré-histórica, que a pessoa precisava sair para caçar. Essa caça tinha como objetivo alimentação, ou seja, o básico, e era sempre um risco. Era sempre um risco, eram feras terríveis, as ferramentas bastante simples, e daí o risco era, as pessoas iam caçar e não sabiam se iam voltar para a caverna. Daí alguns mesmo não voltaram, os corajosos. Nós somos descendentes dos medrosos. Os medrosos voltaram porque o medo é uma emoção protetiva. A gente fala tão mal do medo, mas ele nos protege num nível, numa frequência e numa intensidade equilibrada. Perfeito. Mas assim, sempre foi incerto. Aí eu não vou estudar todos os períodos históricos junto com vocês, mas vamos citar, por exemplo, as pessoas que viviam na Idade Média. Tanta violência, tanta agressividade, tanta perseguição. E outras eras, tá? A Revolução Industrial, tantas eras passadas, marcadas por profundas incertezas. E daí a gente vem agora, recente, de um período que colocou todo mundo nos trilhos do medo. Ou seja, até março de 2020, estávamos confortavelmente vivendo as benesses da tecnologia, os movimentos, a rapidez, tudo muito frenético, tudo muito bom, muitas oportunidades. E daí a gente foi e recebeu a notícia de uma pandemia, a pandemia do coronavírus.
e todo mundo parou, o mundo parou. E nós entramos em contato, cara a cara, com esse monstro da incerteza. Ou seja, se nós formos refletir, sempre foi incerto. Mas a marca desse novo tempo, especialmente pós-pandemia, que é o que nós estamos vivendo hoje, a grande marca é a rapidez, a volatilidade. Tudo é muito rápido e o que era ontem, hoje já não vale mais. E a ambiguidade. Então, ambiguidade, velocidade, volatilidade. E isso faz com que as pessoas se sintam perdidas. A gente percebe, principalmente pós-pandemia, porque a pandemia um pouco que causou uma parada forçada e muito sofrida, porque muitos perderam seus entes queridos, muitos viveram a experiência do adoecimento, ou seja, eu tenho pessoas com quem eu me relaciono clinicamente que passaram pela experiência da UTI. Experiência de múltiplos lutos Exato. rápidos e diferentes, né? Exato. Porque até o ritual fúnebre é um ritual de entendimento, de aceitação, Sim, né? sim. E a gente, nesse momento, perdeu também essa certeza. Uma coisa era certa, quando alguém morria, parava o mundo, o trabalho, as demandas, Isso. e a gente ia, né, prestar aquela última homenagem. Isso também mudou nesse momento. Isso. E uma tragédia dessa proporção afeta outras áreas. Por exemplo, afetou muito a economia. Afetando a economia, afeta os empregos. Muitas pessoas perderam seus empregos durante e pós-pandemia. Tem algumas pessoas que estão começando a viver os prejuízos da pandemia agora. Portanto, se antes de 2020 essa velocidade e essa ambiguidade ela já se fazia presente, hoje ainda mais. Só que as pessoas estão citando era da incerteza porque a pandemia nos colocou nos trilhos do medo. Tipo assim, como será que vai ser amanhã? Será que vai acontecer outra pandemia? Eu já ouvi pessoas dizerem assim, vocês viram que os índices aumentaram um pouquinho de Covid? Será que vai acontecer de novo? Ou seja, eu acredito que depois de 2020, nesse sentido, a gente não vai ficar mais, tipo, sentado e ser pego de surpresa. Mas isso tudo tem consequências. Porém, o que eu quero refletir junto com você, Thaís, é que essa incerteza sempre esteve presente. Nós não temos certeza de absolutamente nada na vida. Tem uma frase que eu não sei o autor desconhecido, que diz que viver é aproveitar o momento presente, fazendo aquilo que é essencial. Ou seja, o nosso momento presente é esse agora. E já dizia Augusto Cury, psiquiatra que faz um grande trabalho de saúde mental, né? De ter saúde mental, viver é contrato de risco. Contrato de risco. Né? Então, assim, quando você torce por um time de futebol, por exemplo, você vai torcer, mas você não tem certeza que seu time vai ganhar. Você tá ali na torcida, na energia, na vibração. Quando ele ganha, você brinca, você ri, você grita. Quando ele perde, você chora. Mas quando o jogo está acontecendo, você vê agora, recente, né, Copa do Mundo, nós estávamos torcendo que o quê? Que o Brasil ganhasse a Copa do Mundo. E de repente, né, quase no final do jogo, nós fomos o quê? Derrotados. Surpreendidos. Então, assim, é sempre incerteza. Quando você se relaciona com alguém, num nível mais profundo, você torce, vibra que essa relação vai dar certo. Mas não existe garantia de que relação vai dar certo. Portanto, essa era, que não é a era da incerteza, eu quero um pouco contrariar, né, as pessoas que citam essa era como a era da incerteza, dizendo que nós sempre vivemos na incerteza e que nós precisamos saber lidar com isso. O que mudou
na minha concepção, é a velocidade dessas mudanças, né? Você trouxe aí a palavra velocidade. Isso. E trouxe a referência das relações amorosas, né? Então, antigamente, a gente casava e muitas vezes essas relações eram relações longas. Sim. Eram relações de muitos anos. Existia, né, as boldas de diamantes, as boldas de ouro. Era algo muito mais comum. E hoje as relações, elas estão, né, mais líquidas, elas estão mais rápidas, né? Elas têm um tom de mudança. Essa incerteza, ela aumenta. Quando você traz a reflexão da pandemia, eu acho tão interessante que eu conheço pessoas que dizem assim, fala esse nome não, vocês ainda estão aí? E é impossível a gente não referenciar a sociedade, o mundo, antes e depois. Sim. Inclusive, né, o antropólogo Jamais Cassius, ele traz a nova referência de mundo. Se ele era complexo, se ele era veloz, se ele era ambíguo, se ele era volátil, hoje ele traz como um mundo frágil, como um mundo não linear. Não linear. Antes a gente estudava fundamental, ensino médio, universidade e ia para o mercado de trabalho. Sim. Hoje, muitas vezes, as novas profissões estão mostrando o inverso. Né? Profissões de tecnologia, onde eu começo na minha habilidade e depois é que eu vou buscar certificações, informações. Então, aquela linha, vamos fazer assim, começo, meio e fim. Sim. Às vezes é começo, fim e meio, a ordem está se invertendo, né? Isso. E até esse mundo antes da pandemia, como um mundo onde a gente estava de muita curtição, mas já éramos bombardeados, nós estudiosos da saúde mental, com estatísticas horrorosas em relação à saúde mental. Sim. Nós já éramos, antes da pandemia, o país mais ansioso do mundo. Nós já éramos o país mais depressivo da América Latina. Sim. Né? Então, nós já tínhamos atingido a marca de 1 milhão de suicídios por ano. Exatamente. Antes da pandemia. Depois, o mundo fica mais frágil, não linear, o mundo fica ansioso. E eu acho legal a última referência que os estudiosos, né, dessa evolução trazem, fica incompreensível. O que eles trazem não é mais uma incerteza ou uma complexidade. É que, cuidado, você está tentando entender, você não vai conseguir entender, né? Isso. E a gente recebe muito, eu recebo muito no consultório, pessoas que trazem essa fala. Eu estou me sentindo perdida. Eu não estou entendendo mais nada. E a gente está constantemente com essa sensação de incerteza, mas mais profundamente de incompreensão. Sim. Só que eu citei no início a questão da incerteza e citei a pandemia, embora algumas pessoas nem queiram mais falar sobre isso, por causa da velocidade dos acontecimentos. E do evento traumático. Mas eu citei porque foi uma situação que deixou todo mundo surpreso. Ninguém esperava. Foi um momento inesperado, foi uma época inesperada. E eu quis mostrar e quero mostrar que essas incertezas sempre existiram. Perfeitamente. Porém, com esse mundo líquido, Bauman citava o mundo líquido, né? Ele tem inclusive uma obra denominada O Mundo Líquido, Sim. onde ele falava das relações, né, que escorrem pelas mãos. Justamente o que você citou, de relacionamentos diferentes, diferentes configurações, diferentes contratos. Hoje não existe mais um contrato permanente. E que as mudanças num nível mais lento fazia com que a gente compreendesse um pouco mais. E hoje, nesse aceleramento, Sim. a gente está se sentindo perdido. Exatamente. E daí, com essas incertezas, isso faz com que o processo de adoecimento ele se torne muito maior. E daí, quais são os principais cenários que se apresentam dentro desse cenário? Exaustão. Isso. Esse é o primeiro. Exaustão. A gente vê, na minha percepção, dois fatores que levam à exaustão. A gente estava falando muito de cansaço. Estou cansada.
a palavra mudou, porque quando a gente aperta a tecla do cansaço o tempo todo, esse cansaço se torna uma exaustão. Isso. Né? E dois fatores que têm levado as pessoas para esse lugar. Primeiro, a abundância. A velocidade, a criação de muitas variedades. Sim. E essa abundância nos fez confusos. Então, eu ia numa papelaria, eu tinha a oportunidade de comprar um lápis azul, vermelho, preto. Sim. Hoje eu entro numa papelaria, tem 2.000 lápis, eu olho e digo, qual que eu vou precisar? Né? Eu ainda sou da época que eu ia nas locadoras na sexta-feira, toda sexta-feira escolhia aquele volumezinho de fita lá, cassete, e assim, já assisti todos os filmes de comédia romântica que eu gosto. Uhum. Hoje você tem tantas plataformas de filmes e seriados que você nunca sente que acabou. Você Sim. nunca sente que venceu, você é sempre vencido. Né? Com certeza. A abundância faz com que a gente olhe para tudo e a gente se sinta perdido. E você vê jornal, notícia. Aqui na Paraíba nós tínhamos 3 jornais fortes. Então, para que eu me sentisse informado, eu pegava esses 3 jornais impressos. Quando eu terminava a leitura, eu dizia, pronto, eu estou informado do que está acontecendo no meu estado. Se eu quisesse saber de outros estados, tinha aí a Folha de São Paulo e Sim. alguns outros jornais que me fazia. Mas assim, com os 10 jornais impressos, eu sabia o que estava acontecendo no mundo todo. Hoje é tanta plataforma de notícia que você nunca tem a sensação de que você está sabendo. Sim, A sim. sensação é sempre de que está faltando informação. Falta, falta, falta. E essa abundância somada a um senso de urgência. Então, tudo hoje virou urgente. Se alguém mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, eu tenho um senso de eu preciso responder aquela pessoa. Eu preciso mandar aquela mensagem, eu preciso ver o que aconteceu naquele e-mail. Uma das orientações que eu dou muito aos meus pacientes é, bota seu celular no modo avião, mas e se minha mãe precisar? E se meu pai precisar? E se alguém precisar? Gente, o vizinho, grita pelo vizinho. Antigamente a gente gritava pelo vizinho. Socorro, socorro, aparecia alguém, chamava a ambulância. Sim. E hoje a gente vive no estado de prontidão. Né? Onde é que a pessoa tá? Liga para mim, manda a localização em tempo real, preciso responder, preciso dar notícia. Isso deixa a gente nesse estado de exaustão. É uma sociedade que gera um cansaço. Eu trouxe aqui 2 referências para falar sobre isto. Essa que eu gosto muito, Aniele Peterson, Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, sobre a sociedade do cansaço. E eu queria extrair daqui 2 testemunhos que ela traz de pessoas que estão vivendo nesse momento, né? Nessa era, nessa nova sociedade. Um deles diz assim, quando cheguei à vida adulta, me dei conta de que fico estressada quando não estou fazendo algo. Eu me sinto culpada quando estou só relaxando. Até na faculdade, eu me peguei fazendo 6 matérias, trabalhando no campus, participando nos clubes, voluntariados, peças musicais, e mesmo assim eu sentia que não estava fazendo o suficiente. A abundância me deixando naquela sensação de estímulos, de que eu não dou conta. Sempre tem mais, tem mais. E aí a outra participante da pesquisa traz, era como se o que havia de ruim no mundo não pudesse vencer se você não parasse de correr. Mas, por outro lado, eu estou sempre muito cansada. E mostrando aqui uma terceira referência, que essas são adultas, falando da sua entrada no mundo adulto. Mas aqui traz uma referência que eu achei impactante, que diz assim, os pais, esses adultos cansados, estressados e vivendo esse senso de urgência e essa abundância, em vez de criar filhos, muitos pais, consciente ou inconscientemente, começaram a criar currículos. Incrível. E aí até as coisas que nos dão prazer, nessa sociedade da exaustão, da abundância, do senso de urgência, até as coisas que nos dão prazer, elas vão perdendo a sua graça. Outra referência é essa referência aqui de Alexandre Coimbra Amaral, A Exaustão no Topo da Montanha. Belíssimo esse livro e ele traz a seguinte reflexão.
Olha que profundo. Eu me identifiquei muito com essa fala, porque a gente começa a vida e a gente se identifica com algo e a gente encabeça essa coisa e é tanto estímulo, e é tanta velocidade, e é tanta, né, oportunidade que às vezes até aquilo que você se identifica e que lhe dá prazer, se você perder a mão, você entra nesse lugar da exaustão. Ele traz a seguinte fala: a exaustão aparece em qualquer trajetória de excessos. Maternidade, casamento, vida profissional, voluntariado. Volte algumas casas no tabuleiro do tempo, retroagindo até o momento em que seu entusiasmo coordenava suas ações. O seu coração, no início dessa história, estava apenas tomado por uma causa que mobilizava sua energia, convocava ação imediata e abundante e suas forças estavam no nível máximo. Era uma lua de mel com a nova missão. A atenção pelo belo ofício não lhe pedia para limitar sua atividade. Horários jamais eram uma preocupação, você também havia encontrado um forte sentido de pertencimento ao grupo de pessoas que estavam fazendo o mesmo papel. Era a instituição de ter achado uma nova família. Mas aos poucos você foi percebendo que isso não tinha como durar para sempre. Os primeiros sinais de cansaço foram aparecendo e o que antes era um balão que se enchia de entusiasmo da vocação para uma missão enobrecedora, agora murchava no vento que carregava consigo todas as primeiras ilusões. O cansaço foi vencendo o cio. Por isso, se você ainda estiver neste lugar, escuta os sinais. Não só brumas leves das paixões que vêm de dentro deixam anunciações pelo caminho. Eu, a exaustão, essa fala é da exaustão, vou deixando avisos prévios, discretos. Mas aqui nessa fase eu ainda sou um freio. Eu ainda sou um bom freio que já te conecto com o real e com o possível, retirando-lhe a capa da onipotência que lhe fazia achar que poderia realizar tanta coisa durante tanto tempo. Despertar do sonho é sempre parte daquilo que chamamos de pesadelo. Como é que eu fui acreditar que esse aceleramento, que essa abundância, Sim. que esse senso de urgência pudesse funcionar para sempre? Pois é, muito interessante. E interessante perceber que quando o indivíduo entra nessa vibe, ele parece que ele não consegue parar mais. E essa abundância de informações, graças à tecnologia, que a tecnologia ela nos oferece muitas oportunidades, inclusive de aprendizados muito bons. Por exemplo, antes da tecnologia, desse mundo aberto, desse novo mundo, você tinha que recorrer aos livros. Então, assim, existia uma limitação do ponto de vista econômico. Nem todas as pessoas podiam comprar livros. Os livros eram caros. Hoje você tem todas as informações necessárias da área que você quiser atuar através da internet. E daí você começa a seguir, né, quando você busca o aprendizado, mas até o aprendizado, quando você não estabelece um limite, ele se torna exaustivo. Até a generosidade, Isso. quando você não estabelece um limite, se torna exaustivo. Se torna exaustivo. Tem um neurocientista chamado Siddhartha Ribeiro, e ele tem uma citação muito apropriada. Ele diz que o hardware continua o mesmo e o software não foi atualizado. Sim. Em outras palavras, a nossa anatomia cerebral é a mesma. Mas o funcionamento, ele tem estímulos extremamente altos, mas ele também continua o mesmo, ele não foi atualizado. E daí, nessa história neurológica, o cérebro pifa. E a gente tem percebido muitos casos, por exemplo, de AVC. AVC precoce. Em pessoas jovens, né? Isso, precoce. Que era uma doença que chegava ali nos 80 anos e você tinha mais uma expectativa de vida de 5 anos. Isso. Então, você passava pouco tempo afastado das suas funções, né? Sim. Inabilitado. Sim. Hoje, quando você fala desse AVC precoce, imagina AVC aos 40 anos, a gente está falando de em torno de mais 30 anos com limitações Isso. decorrentes
desses estímulos que a nossa cabeça não está dando Isso, conta. o hardware, a anatomia continua a mesma, o sistema não foi atualizado. Eu que tenho contato com alguns neurologistas, porque eu faço reabilitação cognitiva, e tem alguns pacientes que tiveram AVC. E eu estou trabalhando na reabilitação desses pacientes. E nessa conversa com o neurologista, que na verdade, quando acontece uma sequela como essa, é uma equipe multidisciplinar para trabalhar, né, os aspectos que foram sequelados no paciente para que ele possa se recuperar. A gente luta para conseguir ao máximo de possibilidades de uma vida de qualidade para o paciente. Novas habilidades Isso, de vida, isso. né? E muitas vezes isso é obtido. Mas os neurologistas, eles costumam falar assim, quando você pergunta o que causou o AVC. Grande parte das respostas é o alto nível de estresse. E nós que estudamos as ciências do comportamento, e nós estudamos do ponto de vista também sociológico, entendendo esse contexto histórico onde nós estamos inseridos, a gente percebe que esse nível de estresse exacerbado vem exatamente, né, desses aspectos que nós já citamos, que leva à exaustão. Desse novo mundo turbulento. Exatamente, que além de levar à exaustão, conduz ao adoecimento. E que algumas pessoas dizem assim, essa geração, ela tá muito fraca, né? Isso. Essa galera hoje não tá aguentando nada, né? Isso. A nossa máquina humana, ela foi feita para aguentar estresse. Isso. Nós temos capacidade de lidar com estresse, né? O estresse, ele ativa o sistema nervoso parasimpático, Sim. Aquele sistema de luta e fuga. Sim. Então, você mexe com todo o teu organismo, né? Você se prepara sim. para lutar, fugir ou paralisar, porque às vezes paralisar é a melhor estratégia. Sim. Mas fingir de morto, né? Se fingir de morto. Mas você se prepara para essa batalha, né? O estresse ativa esse sistema. Sim. E nós temos capacidade de lidar com isso. E passando o estresse, eu volto para o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema da consciência, do relaxamento. Sim, do controle. Então, do controle. A vida, ela é rítmica. Eu posso acelerar, mas eu preciso desacelerar. Eu posso estressar, mas eu preciso fechar esse ciclo de estresse. E o que é que a gente está vendo com esse admirável mundo doido? A gente está vendo que a gente está querendo ficar o tempo todo tocando nessa tecla do estresse. E que as coisas estão ativando o nosso senso de urgência e o nosso sistema nervoso simpático, né? Coisas que não deveriam ativar uma mensagem. Eita, tenho que responder. Pá, ativou o sistema nervoso simpático. E aí eu entro no modo lutar, fugir, paralisar. E aí, são quantos estímulos num dia só que está me levando para esse lugar e muitas vezes não estou voltando. Exatamente. E aí essa falta desse ritmo, abrir, fechar, inspirar, expirar, estressar e desestressar, tem levado a esse processo de adoecimento, né? Exatamente. Seguindo até seu raciocínio, quando você entra no estado de alerta, né, que o sistema nervoso simpático dispara e você avisa, né, o sistema nervoso simpático dispara, avisa aos neurotransmissores. Eles bem rapidinho começam a entrar em ação, jogando informação um para o outro, e eles preparam uma descarga, que essa descarga é formada basicamente por 3 hormônios: cortisol, adrenalina e noradrenalina. E essa descarga vai para teu organismo, corrente sanguínea, tá? Se essa descarga ocorre durante uma situação específica, eu tô na rua e de repente eu percebo que alguém está me seguindo. Dispara, sistema nervoso simpático. Corrente, neurotransmissão, descarga de adrenalina, cortisol, noradrenalina. Mas imagine isso o tempo inteiro. Ou seja, adoecimento. Quais são as consequências disso o tempo inteiro? Você falou do AVC. Isso. A gente tem visto também, no nível de saúde física, muitos infartos em jovens, pessoas muito jovens, né? E a nível de saúde mental, as doenças oportunistas da alma. Exatamente. Depressão, ansiedade, o burnout, né? Síndrome de burnout, que é o esgotamento relacionado às questões profissionais. Exatamente. E assim, a gente pode até dividir.
dividir o adoecimento em doenças psicossomáticas, tá? E as doenças psicológicas, ou doenças psíquicas. E que destas, as mais comuns são as que você citou. Mas pode acontecer outras doenças. O cristal pode quebrar. Ou seja, todos nós temos potencial para um adoecimento psíquico. Todos nós temos potencial. Nenhum ser humano ele pode se considerar isento, né, de um adoecimento psíquico. Por mais que ele demonstre na rotina, na prática, que ele é uma pessoa saudável, equilibrada, mas existem situações específicas que disparam o gatilho em determinados indivíduos. E é interessante que nessa exaustão, você citou esse autor, né, que o indivíduo vai e não quer parar. Parece que quando você mostra às pessoas que isso está acontecendo, as pessoas encaram de uma outra forma, como se o normal fosse ser assim. Então, é a normatização da exaustão e do adoecimento psicossomático. Quando a gente fala de doença psicossomática, a gente pode citar uma lista, né? Dando exemplos, as doenças digestivas, muitas delas são de origem emocional. As doenças dermatológicas, as alergias. Então, assim, nós poderíamos citar, porque o indivíduo, quando ele infartou, antes desse infarto, o que é que estava acontecendo na vida dele? Quantos aborrecimentos, quantas tristezas, quantas pressões ele vinha aguentando, para ele não aguentar mais. E aí o coração falar, coisa aqui não está legal. Então, não tem como nós vivermos, mesmo que nós tenhamos que nos adaptar, porque essa velocidade em que nós nos encontramos hoje, eu diria, Thaís, que é irreversível. Porque o ser humano ele evolui cada vez mais. Porém, nós precisamos mudar as estratégias. É isso que eu venho percebendo, inclusive, com meus acompanhamentos clínicos. Ou seja, você pode usufruir das benesses da modernidade, porém você precisa mudar as estratégias. E daí vem... Eu queria trazer aqui outra frase do Alexandre. Tá. E eu achei interessante porque a gente escuta muito as pessoas e as pessoas que estão chegando nesse adoecimento, né? Esse adoecimento psicofísico, eles dizem muito assim, não tem tempo nem de respirar. Isso. Né? E aí eles vão ficando cegos também para aquilo que vão sentindo. Eu não olho para aquilo que eu estou sentindo, eu não estou me percebendo. Sim. E essa fala é tão interessante, ele diz assim, respirar é o ato primordial da vida e é o esquecimento primordial da vida exausta. É verdade. Né? Quando eu atendo no consultório, geralmente eu gosto de aplicar as técnicas de respiração diafragmática. Inclusive porque hoje, nos estudos da neuropsicologia, né, nós temos vários autores renomados que trabalham com, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático. Tem aquele livro que fala do trauma. Quem é aquele autor? Bessel. Isso. Ele, inclusive, ele cita uma técnica, ele cita como uma das ferramentas eficazes para tratar o transtorno de estresse pós-traumático e outros transtornos de ansiedade. E outros traumas que não sejam o TEPT. Isso, ele fala da importância da respiração diafragmática. Ele faz o trabalho considerando o cérebro de cima para baixo, ou seja, do córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo raciocínio lógico, controle inibitório, funções executivas, né? Então, as funções executivas até o tronco cerebral, passando pelo sistema límbico, que é a área das emoções. Então, ele fala que o trabalho respiratório, ele vai funcionar do tronco para o córtex pré-frontal. Ou seja, da nossa área mais básica, do mais básico, do mais instintivo. O tronco encefálico é a parte visceral, é a respiração, é o sono vigília, é a questão do apetite sexual, da alimentação, né? Isso, então mesmo que eu tenho uma paciente que em determinado momento, ela fez uma pergunta interessante. Uma coisa tão simples assim funciona?
né, uma paciente de um nível de intelectualidade bem avançado, como é que uma coisa tão simples assim funciona? Eu até citei esse autor. Então, assim, quando eu faço a respiração diafragmática, eu percebo que o paciente adoecido, sobretudo os transtornos de ansiedade, quando você estabelece o tempo da respiração, inspire contando 2, segure contando 4, expire contando 8. 2, 4, 8. Aliás, 2, 8, 4. Inspire contando 2, segure contando 8, solte pela boca contando 4. O ansioso, ele não consegue. E às vezes ele consegue, ele até vai tentando. Sim. E aí ele vai tentando e vai conseguindo. E ele vai se sentindo irritado. Porque é como se você pegasse um carro que está andando a 300 km por hora e você pisasse no freio. Sim. Então, aquele movimento vai chacoalhar todo o organismo, É né? verdade. Às vezes você, quando eu estou observando o paciente, eu vejo que a respiração é curta. Mas aí eu insisto. E eu já tenho percebido que depois de 3 meses da prática, mesmo que o paciente não faça todo dia na sua casa, mas ele fazendo uma vez por semana no consultório, com 3 meses ele já está com a respiração mais regular. E quando ele cita, eu tive um nível de estresse muito alto, e eu fui no banheiro e fiz a respiração diafragmática. E aí, nossa, relaxei. Comecei a pensar, olha que incrível. Eu faço um trabalho do tronco para o córtex pré-frontal, né? A base é aqui, então eu começo a pensar. Ou seja, eu penso muito mais e melhor se eu tiver com os meus níveis de ansiedade equilibrados. Até porque o aceleramento, eu gosto muito de dar esse exemplo do carro em alta velocidade. Porque quando o carro está em alta velocidade, o perigo de um acidente, Sim. como que a gente está falando das doenças psicossomáticas, mentais, físicas, ele é gigante. Sim. E quando ele está muito acelerado, a gente não vê o que está acontecendo. Você pega um carro muito rápido, as coisas vão passando de uma maneira que eu não consigo ver as coisas. Sim. Então, quando ele não consegue quando ele para respirar, ele começa a ver. Por isso que ele começa a pensar, porque ele começa realmente a desacelerar, e esse desaceleramento faz com que ele perceba, né? A gente separa muitas coisas na psicologia a nível de explicação. Por exemplo, quando a gente diz assim, doenças físicas, doenças mentais, psicossomáticas, o nosso corpo é integral. Quando a gente separa o cérebro, né? Eu gosto muito de usar essa referência assim da mão. O tronco encefálico, o sistema límbico e aquelas ruguinhas, que é o que a gente vê nas imagens, que é o córtex pré-frontal. Né? A parte pensante, a parte emocional e a parte visceral. Sim. Eles funcionam num conjunto. Sim. E esse conjunto está dentro dessa máquina, que é o corpo. Isso. Então, a gente faz muitas dessas separações para trazer uma explicação que as pessoas entendam. Mas, na prática, é tudo muito junto e misturado. Somos integrais. Ô, doutora Mônica, e a gente falou desse mundo, né? Sim. O mundo tá bagunçado, tá frágil, tá incompreensível, tá abundante, tá urgente. E isso tá deixando a gente exausto e adoecido. Sim. E a gente é exausto e adoecido enquanto indivíduos. Sim. Mas esses indivíduos, eles estão dentro de uma sociedade. Na verdade, primeiro eles estão dentro de sistemas. Sistema familiar, sistema profissional, sistema social. E esses sistemas estão dentro da sociedade. Sim. Então, eu fico pensando como que é o funcionamento desse indivíduo nos sistemas. Porque quando a gente está com uma virose, nós duas, um senso de responsabilidade alto. Nós temos comprometimento com o nosso trabalho, com os nossos compromissos. Sim. Né? Então, eu acordo de manhã, eu vejo o que é que eu vou fazer. E, né, às vezes eu estou até meio indisposta, mas eu vou, né? Faço uma respiração, faço um movimento e vou, me conecto, trabalho direitinho. Quando eu estou doente, eu deito e eu não lembro se meu filho lanchou ou não lanchou. Eu não lembro se eu estou com um paciente que está... Porque eu estou ali em si mesmada. Eu estou ali que as minhas necessidades estão me puxando e nada mais cabe. Sim. Não é assim quando a gente está com uma virose? É. Para tudo e eu vou ali
viver aquele meu momento. Você está debilitada. Debilitada. E aí eu não funciono dentro dos sistemas. Sim. Eu não funciono porque eu tô ali precisando daquele autocuidado. Essas pessoas bastante adoecidas, a nível geral, integral, elas estão dentro dos sistemas. Elas são pais, Sim. mães, elas são amigos, elas são colegas de trabalho. Como que esse adoecimento individual impacta os sistemas e a sociedade? E eu fico pensando, eu doente não funciono. Eu doente, eu não consigo ser mãe, profissional, amiga, né? Às vezes eu doente, eu dou uma sumida. As pessoas dizem assim, foi o que aconteceu, tá? Estava doente. Porque eu não consigo cumprir os meus papéis. Sim. Eu não consigo realizar as minhas atividades. Então, a gente está falando de uma sociedade que está adoecendo com frequência e está adoecendo de forma a, muitas vezes, perder suas habilidades de vida, como é o caso de um AVC aos 40 anos, que bagunça também todo um sistema. Sem que dúvidas. bagunça as relações, né? Falar de relações, a gente vem desde Freud ali, falando da questão das mães, né? A gente tem a teoria do apego do John Bowlby, que fala sobre vínculos. E ele traz uma citação, uma fala que eu gosto bastante. John Bowlby, psiquiatra britânico da década de 50, 60, pioneiro na fala foi Freud. Depois ele chega, ele é muito criticado porque as pessoas entenderam assim que ele faz um caça-bruxa às mães, quando fala dos primeiros vínculos da primeira infância. Hoje, os estudiosos dessa teoria já avançaram, porque eu tenho para mim que assim, Freud, né, John Bowlby e outros teóricos, se eles tivessem ainda vida, o quanto que eles não iam mudar suas próprias teorias. Sem sombra de dúvidas. Né? O quanto eles não iam enriquecer suas próprias teorias. Mas aí ele fala sobre a teoria do apego, vínculos seguros, vínculos ambivalentes, vínculos ansiosos. E ele diz que nascer é uma jornada que acontece a partir dos nossos vínculos. E eu já iria trazer a palavra viver. Eu vou substituir esse nascer por viver. Viver é uma jornada que acontece a partir dos nossos vínculos. Então, esse indivíduo que está doente, ele está dentro de sistemas que muitas vezes estão doentes, dentro de uma sociedade que também vai estar doente. Sim, sim. Sem sombra de dúvidas. Daniel Goleman, no livro Inteligência Social, ele também faz essa referência, um pouco que se assemelhando, né, a essa que você fez agora desse autor. Quando ele fala das 3 formas de afeto. Né, o apego, que a gente chama de manha. Geralmente a gente se refere ao bebezinho que é bem cuidado. Eita, que menino manhoso. Daniel Goleman falava de apego. E ele diz a importância do apego. Que esse apego na medida certa, porque tudo tem que ser na medida certa. O problema é que a gente nunca sabe essa medida, né? Então ele fala do companheirismo, da aceitação e da sexualidade, como 3 formas de afeto. Sendo que cada uma dessas formas a gente dirige a um público. Né? A sexualidade com os parceiros e parceiras românticos. Né? O companheirismo, a cumplicidade com amigos, parentes, colegas. E o apego é muito próprio da primeira infância, né, dos pais com, principalmente a mãe, com a criança, o cuidador, cuidadores, enfim. Mas que esses 3 afetos são fundamentais para desenvolver uma inteligência social. Daniel Goleman, ele é um autor que ele fala com muita propriedade que nós temos uma inteligência social. E numa sociedade conturbada, numa sociedade confusa, é lógico, né, que esses afetos, eles também estão desestruturados, eles também estão adoecidos. Aí começa aquela questão, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mais a ou menos sociedade assim. ou a pessoa. Exatamente. Né? E a gente se corregula enquanto pessoas, né? Existe uma região, a região orbitofrontal, nossa, que fica assim, conectada uma com a outra quando eu estou na presença. Isso. E eu transfiro as minhas emoções para você, você transfere as minhas emoções, né? As suas emoções para mim. Quando eu chego num ambiente, eu muitas vezes consigo perceber, poxa, aconteceu o que é nessa casa?
Eu sinto Sem que houve um dúvidas. movimento naquela casa. O clima não tá muito bom, né? Sim. Às vezes eu chego para um encontro com pessoas que estão muito felizes, eu saio muito feliz. Às vezes eu chego numa reunião de pessoas que estão muito estressadas, eu saio muito estressada. Eu posso ter até chegado bem, Sim. mas aquela energia, aquela emoção, ela vai, a gente se corregula, ela vai passando de pessoa para pessoa, né? Jung falava do inconsciente coletivo. Sim. Quando ele fala que as nossas emoções inconscientes, os nossos afetos inconscientes, eles são transferidos para outros afetos de outras pessoas. Né? Ou seja, se meu afeto está distorcido, desestruturado, quebrado, obviamente que o meu todo, né? Às vezes as pessoas falam assim, como é que você sabe que eu estou mal? É só olhar para você. Você não precisa nem falar. Se você tem um olhar para alguém, olha 2 segundos para um indivíduo. Segundo a neurociência, para que você possa identificar se o outro é confiável ou não confiável para você, obviamente, porque cada pessoa tem o seu conceito. Critério. Se você quer perceber se o outro é repelente ou atraente a você, olha para ele 2 segundos. E esse é um problema dessa sociedade rápida e acelerada. A gente não olha. Mas não a gente olha. sente. A gente não olha, que é o que você estava falando. A gente não olha, mas a gente sente. Por que a gente sente? Porque a emoção, ela não está só na fala. Ela está no corpo todo. Quando você está mal por inteiro. É a inteireza do mal. E dizem que o amor, ele contagia. Mas a maldade, ela contamina. E às vezes a gente não olha para o outro. Muitas vezes você vai no caixa do supermercado, você não olha para aquela pessoa. É verdade. Você está ali passando a feira, ela diz o valor, você passa aí o cartão, você embala a sua feira e você vai, você não consegue descrever aquela pessoa. Ou você vai num café e você não olha para aquela pessoa que você vai fazer o Tu pedido. lembra daquela experiência que tu me ensinaste que eu fiz com a caixa da padaria? De quê? Porque sempre a gente Sim. vai comprar pão, é Fala falar. que eu não te escuto. Que aí você fala, obrigada, ela diz por nada. Aí você me deu uma dica. Sim. Como foi a dica, Thaís? Era uma fala que sugeria uma outra palavra, Era né? mais ou menos assim, você foi muito gentil, você foi, né, você é uma pessoa muito importante. Aí a pessoa diz por nada. Não estou ouvindo. Exatamente. E também uma dessas dificuldades, a gente está falando do indivíduo doente, né? Adoecendo nessa sociedade. Isso. E adoecendo as pessoas E com adoecendo quem a convive. sociedade. Como eu vou me corregulando, e eu falei dessa região órbito frontal, eu olho para você e eu vou me conectando com você. Quando a gente também não olha, a gente tá tão encharcado que se eu olho, eu recebo. Eu não quero receber mais nada, porque não tá cabendo mais nada, né? Então eu vou evitando as pessoas. Isso. Muitas vezes tem pais que estão na mesma casa com os filhos e não olham para esses filhos. Eu não vejo a necessidade dos meus filhos, eu não estou olhando para eles, porque quando você falou assim, a gente nunca sabe a medida. Os estudiosos em vínculos, eles trazem 2: segurança e autenticidade. É eu me sentir seguro e eu poder ser autêntico. Mas para que eu possa ser autêntico, alguém precisa estar me vendo. Eu também sou através do olhar da outra pessoa. Sim, Eu sim. também sou através de como a outra pessoa está me olhando. Às vezes eu digo assim, eu quero que meu filho seja médico. A criança não tem a menor habilidade, nem tem o menor interesse, não tem a menor natureza. Porque a gente tem natureza. Sim, Nós temos as sim. nossas habilidades. Claro. Eu sempre digo, era tão interessante se a gente conseguisse olhar o ser humano como a gente olha os animais. O elefante tem sua função. O peixinho, o Sim, macaco. sim, A sim. gente não iria pedir que certas pessoas fizessem certas coisas. Com certeza. Porque eu posso pedir a um esquilo que suba numa árvore, mas eu não vou pedir a um elefante que suba numa árvore. Só que para isso eu tenho que olhar Isso. para respeitar a autenticidade dessas pessoas. Então, esse vínculo saudável é um vínculo que eu olho e nesse olhar eu consiga trazer segurança e autenticidade. Só que eu estou evitando olhar porque eu estou cheio. E olhar, muitas vezes, demanda algo que chega para mim também. Isso. Se eu olho para um outro que está tão mal, isso me traz uma responsabilidade e eu não quero, porque eu não aguento. Eu estou encharcado de mim mesma. Né?
É verdade. E assim, interessante, a gente adoece com a virose, né? Uma virose típica. E geralmente a gente se isola para que os outros não peguem essa virose por algum tempo, até curar, né? Até passar a fase de contágio. As doenças psíquicas, né? Doenças, digamos assim, que são curáveis, como o transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, são transtornos curáveis, Tratáveis. né? Hoje já se Tratáveis. fala de cura. Sim, sim. Mas daí a gente continua lá, todo mundo junto e misturado. E você destilando a sua doença, destilando mesmo. Sobretudo naqueles que estão mais próximos. No seu entorno, né? Pois é, e daí vem uma continuidade, né, para a gente pensar. Mas aí eu quero citar uma frase do Titãs, né? Uma frasezinha bem conhecida que diz assim: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Então, e aí? É possível, Thaís, ter equilíbrio mental e felicidade nessas circunstâncias todas que a gente citou? Eu digo sim, 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 sim. Agora eu mudaria, assim, é possível ter, né, saúde mental Sim. e criar felicidade. Eu diria que não é possível ter, mas eu diria que é possível construir, é possível fazer. Às vezes Sim. eu mando as mensagens de confirmação de agenda, né? De vez em quando eu boto, tenha uma boa semana. Aí eu uso o comandozinho do WhatsApp para, né, riscar o tenha e boto faça. Porque eu acredito que é possível a gente fazer uma saúde mental. É possível a gente construir uma saúde mental. E diante desses inúmeros estímulos, Sim. dessa abundância, dessa sociedade, a gente precisa desenvolver, para mim, o primeiro caminho é o autoconhecimento. Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo, né? E a gente tem se perdido desse lugar. Eu trouxe aqui um livro de Bela, Alice no País das Maravilhas, não tem quem não conheça. Sim. E eu trouxe uma referência quando ela estava conversando com a Largata. Alice, a Largata, tirou o narguilé da boca, se dirigiu a ela com uma voz lânguida e sonolenta. Quem é você? Pergunta a Largata. Esta não foi uma abertura encorajadora para uma conversa, e Alice respondeu timidamente: eu, no momento, senhor, eu mal sei. Pelo menos sei quem eu era quando levantei-me hoje de manhã, mas acho que devo ter mudado várias vezes desde então. Então, eu creio que nessa construção da nossa saúde mental, a gente precisa começar pelo processo de autoconhecimento. Conhecer a gente mesmo, quem eu Sim. sou, né? Mas um conhecer profundo. E um autoconhecimento que às vezes a gente é muito raso. Autoconhecimento é assim, eu gosto de vinho, não gosto de cerveja. Eu gosto de ir pra praia, mas não gosto de ir pra fazenda. Eu gosto de usar maiô e não uso biquíni. Eu gosto de ficar em casa lendo, não gosto de ir para baladas noturnas. É um autoconhecimento muito superficial. É um autoconhecimento muito raso, né? Porque o autoconhecimento é quando a gente vai se aprofundando sobre quem nós somos, o que faz sentido pra gente, né? Quais são os meus valores. E dentro desse processo, desse autoconhecimento, eu respondo 4 questões. Como eu reajo às pessoas? Como eu lido com os desafios? Como eu reconheço e regulo as minhas emoções? E como é que está a minha relação aí com a espiritualidade? Perfeito. Quando eu me conecto com esse autoconhecimento. Fora isso, é superficialidade. E esse autoconhecimento, ele vai fazer com que eu construa a minha saúde mental. Ele vai fazer com que esse ser fragmentado, porque desde que a gente nasce, nós somos fragmentados através dos elogios, através das críticas, através do que pode e que não pode.
Ah, isso pode, isso não pode, isso é bonito, parabéns, isso é feio, não faça. Das comparações. Das comparações, a gente vai se dividindo, é uma dualidade. Isso eu vou me perdendo nesse caminho. Então, quando eu vou me autoconhecendo de maneira profunda, eu vou encontrando uma totalidade. Eu vou me reintegrando à minha própria identidade e eu consigo estabelecer esse mundo interno de saúde mental. Quando eu citei lá no começo o exemplo do lápis, né? Eu tenho um lápis antigamente preto, vermelho e azul. Hoje eu tenho 2.000 lápis ali numa papelaria que eu fico totalmente perdido. Mas se eu sei o que eu estou procurando, se eu sei que aquele lápis eu quero dar uma nota a um aluno, eu sei que eu quero um lápis vermelho e preto. Sim. Vermelho e azul. Se eu sei que eu quero fazer um lettering, aquelas letrinhas bonitinhas, eu sei que eu quero tem um lápis específico. Se eu sei que eu quero desenhar, tem um lápis específico. Então, se eu sei o que eu quero, essa abundância não vai fazer sentido para mim, porque eu vou trazer para minha vida aquilo que fortalece a minha identidade. Sim. Aquilo que fortalece e que constrói a minha identidade. Então, eu creio muito que é possível a gente fazer saúde mental. E nesse fazer saúde mental, começa com essa base. Sem dúvidas. Autoconhecimento. E segundo, depois que você começa esse processo, porque também esse processo é longo. Porque para você entender a você mesma, você tem que entender o que passou. Não é para ficar fixo no passado. Né? Tem pessoas que acham que fazer terapia é você ficar fixo no passado. O passado é referência, não é residência, isso, né? Tenta imaginar que você está dirigindo e que você tem os espelhos laterais, você tem um retrovisor, tá? Mas você tem o vidro da frente do carro, o para-brisa, que é para lá que você olha. Se você for dirigir olhando para os espelhos laterais e para o retrovisor o tempo todo, você vai bater. Porém, você precisa olhar para você ter referências. Então, você vai entender a sua história. Todo mundo tem uma história. Todos nós temos uma história. E essa história, ela vai nos mostrar muito do que nós somos hoje. E o que nós precisamos modificar. Um dos pontos aí, antes da gente entrar no segundo ponto, eu acho muito importante nesse processo de autoconhecimento, Thaís, a gente examinar cara a cara o que nós temos de melhor e o que nós temos de pior. Porque todos nós temos o melhor e o pior em nós mesmos. E quando a gente encara o melhor e encara o pior, a gente começa a entender, eu tenho essas ferramentas. O que nós temos de melhor são nossas melhores ferramentas. E o que nós temos de pior são aspectos em nós, que nós mesmos e talvez outras pessoas próximas, ou até pessoas não tão próximas, consideram repelentes, incomodam e que nós precisamos trabalhar para mudar. E isso é um processo. Entendendo que conhecer a si mesmo faz com que você se torne quem você é. E esse trabalhar para mudar precisa ser um conceito mais conversado sobre. Porque eu penso que se eu identifico algo que eu não gosto de atividades domésticas. Sim. Eu detesto cozinhar, né? Eu mesma, Thaís, sim. Não gosto de cozinhar. Eu me lembro uma vez que eu liguei para Painho e disse, pai, vem jantar aqui em casa. E ele disse, e eu vou comer o quê? Que tu não cozinha nada. Aí eu podia levar isso como ofensa. Porque ele está falando realmente de uma questão que eu não tenho, daquele meu ponto fraco, né? Mas até entendendo que eu não tenho esse ponto fraco, eu disse assim, eu sei, pai, eu vou pedir uma comidinha pra gente. Você quer comer o quê? Então, assim, quando eu sei também das minhas limitações, quando eu sei também das minhas, né, daquilo que não me fortalece, não é meu ponto forte, mas será que vale a pena eu trabalhar naquilo? Sim. Será que vale a pena eu investir recurso naquilo? Né? Então, assim, esse conhecimento da gente, esse autoconhecimento também faz com que eu lide com as questões de maneira, com as falas das pessoas de maneira menos reativa. Isso. Porque quando alguém diz assim, isto é muito irresponsável, eu não vou levar isso como uma ofensa, que eu vou dizer assim, olha, não sou.
Tá aí uma coisa que eu tenho certeza que eu não sou, é irresponsável. Agora, quando alguém diz assim, Thaís, tu é, rapaz, como dona de casa, tu tá precisando fazer uma escolinha. Eu digo, realmente. Mas não quero gastar minha energia nessa escolinha, né? Vou terceirizar essa escolinha? Vamos terceirizando, né? Ou seja, você começa a estabelecer aquilo que você pretende melhorar ou não. E também tem E os as aspectos minhas fortes, né? ferramentas, eu vou pegar ferramentas para lidar com isso aqui, Isso. né? Mas até os pontos fortes, você citou agora essa questão da cozinha. Por exemplo, eu sou muito organizada. É uma característica minha. E que eu coloco como uma boa característica, porque isso tem me ajudado muito. Mas assim, uma boa amiga citando, mas você é muito organizada, isso deixa você muito, uma rigidez. Aí outro dia eu estava refletindo. Eu gosto muito de refletir enquanto caminho na praia. Eu gosto de caminhar logo cedo e eu pensando, será que minha organização está excessiva? Porque a gente precisa monitorar, né, essa quantidade, né, quantidade e frequência. E daí eu entendi que o meu critério, os meus critérios de organização, eles me fazem bem. Eles não são excessivos. Talvez não faça bem àquela pessoa que ele falou. A minha boa amiga. Talvez não faça bem porque ela gostaria de entrar dentro de um limite que você já estabeleceu que ela não vai entrar. Exatamente, exatamente. Mas o fato é que essa busca pelo autoconhecimento é um contínuo. E um outro ponto importante para a gente ter equilíbrio mental e felicidade, mesmo nessas circunstâncias adversas, é você saber onde você está. Aí vem de novo a Alice. Né? A Alice vai num caminho e de repente ela se depara com uma encruzilhada, uma bifurcação. E tá lá o gato. Gente, o gato representa o terapeuta. O coelho, que representa o tempo, aquela rapidez. E a Alice perdida. E é porque ela vivia no País das Maravilhas, né? Se ela vivesse em outro país, imagina aí. E a Alice perdida olhou para todos os caminhos e perguntou ao gato: Gato, qual dessas estradas eu devo tomar? E o gato respondeu: Onde é que você quer chegar? E ela prontamente disse: Em qualquer lugar. Ele disse: Então, qualquer dessas estradas que você pegar vai chegar lá. Portanto, é muito importante para esse processo de busca por uma vida mais saudável, mais equilibrada e mais feliz, que nós reconheçamos onde nós estamos agora. Porque se nós estamos, nós viemos de algum lugar, tá? Eu fiz uma caminhada para chegar aqui. Essa caminhada, ela foi composta de momentos bons, de momentos ruins, de momentos fáceis e de momentos difíceis. Eu vacilei muitas vezes, tropecei muitas vezes, então eu preciso avaliar. Se eu cheguei até aqui, como eu estou, quais foram os caminhos por onde eu passei, como foi que eu fiz essa caminhada e o que foi que dela resultou para eu aqui estar. Portanto, eu vejo como fundamental pensarmos sobre nós mesmos e perguntarmos e buscarmos as respostas que vêm de dentro. Porque é muito interessante a gente começar a entender que quanto mais você pergunta, mais respostas você tem. Aí eu vou continuar a frase que Thaís citou de Sócrates: conhece-te a ti mesmo e torna-te quem tu és. Então, para você saber quem você é, você precisa saber também onde você está. Porque daí você vai começar a estabelecer qual vai ser a tua caminhada daqui para frente. Estabelecer novos propósitos. Porque você vai estar conhecendo você, sabendo onde você está. Conhecendo você, você vai entender sua identidade, seus valores, suas crenças. Conhecendo onde você está, o caminho que você trilhou e onde você chegou. E como é que você está agora? Tá bom? Tá confortável? E onde é que você quer chegar? Porque é fato que o ser humano, ele é um ser de crescimento. Nós não existimos para parar. Nós não existimos para estagnação. O ser humano, do nascimento à morte, ele é um ser de movimento. Ele além de vínculo, de movimento, né? Aprendizados.
E quando a gente para e estagna, geralmente a gente retrocede. E daí a gente diminui. Diminui nossa potência. As nossas, a nossa potencialidade ela vai diminuindo. Isso vai entristecendo. E, consequentemente, adoecendo. E quando isso acontece, normalmente é porque nós não seguimos esses dois caminhos. Conheça-te a ti mesmo, né, e te torna quem tu és. Essa frase é de Sócrates. Perfeita. Nessa sociedade que a gente está olhando e nos comparando com outras pessoas e querendo nos tornar muitas vezes o outro. Isso. Né? Ali o outro tá melhor, o outro tá mais na frente, o outro escolheu aquilo que deu certo, essa profissão é massa, dá dinheiro, né? Essa aqui não é legal, né? Então, torna-te quem tu és. É que através desse conhecimento, né, de quem eu sou, quais são, como é que eu reajo, como é que eu lido, como é que eu me regulo, como é que eu me construo, eu vou estabelecer meu lugar, né? E inclusive... Meu lugar. O grande diferencial Isso. que nós temos, né, somos nós. O nosso lugar. E, inclusive, quando você passa por esse processo e você entra nessa linha, né, da busca contínua, de uma busca contínua e tranquila. Uma busca tranquila. Você vai muito por aquele viés da frase célebre de Viktor Frankl, quando ele diz: quem tem um forte porquê resiste a qualquer como. Ou seja, se você tem porquês fortes, as adversidades, como estas tantas que nós já citamos aqui hoje, elas vão acontecer. Porque, como nós falamos lá no início, nós vivemos uma vida e sempre vivemos de incertezas. Mas eu gosto muito quando você falou da questão de se perguntar, né? Isso. Por exemplo, às vezes a gente coloca o olhar tão profundo no problema. O problema, tá aqui o problema é esse. Eu sei falar tudo do problema. Tá, massa. Agora, tenta puxar teu olhar para a solução. Eu tô com esse problema. Começa a dizer assim, qual a solução? Nossa, qual a solução? Bora, Thaís, pensa. Pensa em solução, essa não dá. Pensa em solução, essa não é boa não. Mas pensa em solução, né? Pensa em solução. A pergunta é essa. Pensa em solução. De repente, eita, vou fazer dessa forma. Porque a resposta vem de dentro, né? Chegou com a pergunta. Você passa esse né? livro para mim, Thaís? Esse aqui é... Não, o outro. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu vou aproveitar essa tua deixa, né? O Eichel, o ator do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele tem uma citação aqui que vale muito a pena pensar. Que diz assim: 17 para 1. 17 negativo, 1 positivo, no que se refere a pesquisas no campo da psicologia. Em outras palavras, para cada estudo sobre felicidade e prosperidade, foram conduzidos 17 estudos sobre depressão e distúrbios. Esses dados são extremamente reveladores. Enquanto sociedade, sabemos muito bem como é estar mal e infeliz, e tão pouco sobre como ter prosperidade e felicidade. E daí vem esse momento tão importante. O que nós, da plataforma Felizmente, queremos oferecer, Thaís? O que é que a gente está propondo, né? Pois é, o que é que nós propomos às pessoas que irão nos seguir, compartilhar também conosco suas experiências, né? O que é que nós iremos oferecer? O que é? Nós somos, eu vou ler o objetivo, eu vou ler para ficar bem completo. É um canal com conteúdos voltados a teorias e práticas da psicologia, que seja parceiro em seu processo de adaptação, transformação, autocuidado, reflexões e fortalecimento psicológico. Ou seja, nós queremos oferecer o contrário dessa citação, né, que esse autor fala, que as pessoas se preocupam muito mais com o mal-estar do que com o bem-estar. E a nossa sociedade, Freud falava do mal-estar na civilização. Em 1900, essa obra de Freud é uma obra assim, que tem uma relevância gigantesca, o mal-estar na civilização. Freud não viveu
esse período que a gente está vivendo agora. Mas me parece que ele foi um pouco profético, né, nesse ensaio. Porque nós estamos vivendo agora um mal-estar na civilização. Tem um psicólogo que é o Cristiano Nabuco, que ele tem falado um pouco sobre o impacto da tecnologia, comparando inclusive a tecnologia como uma cocaína virtual, para nos afastar de problemas, desse mal-estar, né? Sim. E ele diz assim que daqui a algumas gerações as pessoas vão estar dizendo assim, e aquele povo não viu não, foi o que estava acontecendo? E aquele povo não estava percebendo não, aquele adoecimento, que aquele estilo de vida ia ser insustentável, Sim. que aquilo ali não podia Uma hora a continuar. bomba ia explodir. Não que uma hora essa bomba explodir, essas pessoas não estavam olhando para isso não, né? E eu gosto muito do nosso formato desde o início, né? Porque a gente está aqui hoje nesse primeiro episódio do Felizmente Podcast, mas esse não é o nosso primeiro trabalho de oferecer um conteúdo para as pessoas, para quem nos acompanha, um conteúdo que fala sobre saúde mental, que fala sobre criar felicidade. E eu vejo assim que a gente precisa falar. A gente precisa falar das patologias, dos adoecimentos, a gente precisa problematizar. Mas que a gente não fica aí nesse lugar. Eu vou problematizar, eu vou trazer o que é que está acontecendo, eu vou trazer o que está doendo, mas eu vou trazer estratégias para que a gente saia desse lugar. Sim. Como estratégias de autoconhecimento, como estratégias de ações que a gente compartilha no consultório com os nossos pacientes, né? Então, assim, tá ruim, mas tenta por esse caminho, então esse é o lugar que a gente quer buscar, né? É ser esse espaço de contribuição para transformação, autocuidado, fortalecimento. E eu diria que um grande diferencial nosso, doutora Mônica, é que nós temos propriedade de fala. Eu estava realizando uma palestra terça-feira e eu dizendo assim, nossa, eu tenho 5 anos que eu me formei durante 5 anos e tenho 17 anos de formada. Eu tenho 20, faz as contas aí que eu sou ruim de matemática, 5 com 17, 22 anos que eu vivo da psicologia. 22 anos que eu estudo e pratico os fundamentos da psicologia. Sim, sim. Mais do que metade da minha vida. Então, Menina prodígio. Não é? Eu vejo que a gente também está precisando compartilhar nesses espaços online essa fala fundamentada. Conhecimento é poder. Isso. Mas conhecimento hoje em dia fundamentado é mais poderoso ainda. Esses dias eu escutei uma pessoa dizendo assim, cuidado, se você toma mais de 4 banhos por dia, você pode estar com toque. E eu pensei assim, essa pessoa não mora no Nordeste. Porque se ela morasse no Nordeste, ela não diria isso. Eu conheço pessoas que estão tomando 6 banhos por dia aqui na nossa cidade. Hoje foi um dia extremamente quente. Né? Então, assim, às vezes a gente pega esses recortes em relação a transtorno de ansiedade, em relação a transtorno de depressão. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Basta um menino ser, assim, aquele menino bem peralta, que ele é facilmente diagnosticado com TDAH. Ou TOD, que agora ele pode ser transtorno opositivo desafiante. Exatamente. Né? Agora eu queria fazer um aditivo. A gente pega esses recortes e a gente começa a se apropriar de uma fala que muitas vezes a gente não tem. E eu vejo que a gente tem esse espaço de fala com autoridade. E que a gente não tem um embasamento teórico, né, de autores que sejam de fato autores considerados. Uma coisa, quando eu falei do que nós propomos nos nossos podcasts e demais produtos que iremos lançar, eu quero me remeter ao que alavancou esse projeto, felizmente. Porque é interessante, porque vai um pouco voltar ao início do podcast hoje. Nós estávamos vivendo os primeiros dias da pandemia 2020. Quando o Conselho Federal de Psicologia autorizou aos psicólogos a atender online. E nós fizemos a nossa inscrição. Atender online sem ter o registro ainda no Conselho, porque já existia o atendimento online desde 2018, você tinha que se cadastrar no Conselho, toda uma validação,
Como não dava tempo a gente fazer isso, então eles liberaram para que no processo você fosse Isso, fizemos a inscrição, fomos autorizadas, não é isso, Thaís? Isso. E daí a gente parou e pensou, porque felizmente nós passamos a pandemia juntas. Sim. E aí nós tínhamos tempo para amadurecer ideias. E daí nós pensamos, eu lembro como se fosse agora, o que é que a gente pode fazer para contribuir com esses tempos difíceis? Porque todos os dias a gente se sentava e ia ver as estatísticas do Covid. Era o boletim das mais notícias. O boletim das mais notícias. E a gente pensou, nossa, eu e você, Thaís, e também juntamente com a Angélica, que iniciou junto conosco, a Angélica Corrêa, né, nossa colega, a gente pode fazer um trabalho através das lives. Começaram as lives, né? Live de música sertaneja, música popular. Vamos levar uma música diferente. Uma música que fale de emoções. Esperança, resiliência. Possibilidades. E daí a gente começou, mais ou menos em abril de 2020, as lives. Que ainda não tinha o nome de Felizmente. O Felizmente veio em 2021. Isso. E daí a gente começou a fazer esse trabalho, as pessoas começaram a gostar, né? Começaram a sentir que contribuía. Né? Eu recebia muitos feedbacks, Thaís também. Puxa, aquela sua palavra foi muito importante para mim. Né? Eu estava muito triste, eu estava muito preocupada, eu estava muito adoecida. E a nossa ideia era justamente, através dos nossos conhecimentos adquiridos, né, desse processo de aprendizado contínuo, que nós pudéssemos contribuir com a psicoeducação. Então, assim, seria uma forma de contribuir para que é o objetivo primordial do nosso trabalho, é fazer atividades contínuas que façam com que um número cada vez maior de pessoas possam ter acesso a informações e a práticas que façam com que elas tenham uma vida mais feliz. Isso, que viver vale a pena, né? Hoje terminei meus atendimentos de manhã e quando eu peguei o celular eu recebi essa mensagem. Thaís, bom dia. Por mais que tenha sido um encontro, eu não poderia deixar de agradecer por aquele momento. Estou dando alguns passos na minha vida que sem a nossa conversa talvez eu não teria o discernimento nem a coragem de ter dado. Espero poder retornar e fazer um acompanhamento com você. Infelizmente agora não posso. Mas não poderia deixar de te agradecer. Muito, muito e muito obrigada por aquele dia. Que Deus te abençoe e continue te usando como instrumento na vida das pessoas. Então, esse espaço para a gente é um espaço onde a gente pretende alcançar mais pessoas nesse propósito, né? Que os nossos encontros, eles toquem o coração das pessoas no sentido de que, nossa, é possível criar felicidade, é possível fazer saúde mental, viver vale a pena, viver faz sentido, felicidade é só questão de ser. Né? E o que iremos oferecer nesse nosso trabalho, Thaís? Podcast, workshop, e-books, conteúdos, né? Vamos aí abrir o canal do YouTube que as pessoas tanto pediam. Vocês ainda não estão no YouTube, não é no Instagram, no YouTube, né? Gente, curtam, compartilhem. Eu ia pedir isso no começo, mas eu esqueci, porque eu não estou acostumada ainda com esse pedido. Pra gente poder se inscrevam. Né? A gente tem uma vezinha. E outra uma moral com essas plataformas. A gente, conversando com alguns colegas, nós recebemos algumas sugestões de fazer um trabalho voltado a psicólogos e psicólogas, pessoas na área de saúde, psiquiatras, né, fono, fisioterapeutas, pessoas na área de saúde. Mas a gente resolveu que não. Nós queremos sim atender as pessoas da nossa área, mas nós queremos atender a todos e todas que almejam profundamente uma vida com equilíbrio, independente de serem da área de saúde ou não. Por isso que nossos temas serão temas acessíveis, embasados na teoria, mas acessíveis. E a própria literatura aqui que a gente trouxe, vai estar divulgando no decorrer da semana, a gente procurou não trazer estudos científicos, pesquisas, mas uma literatura que as pessoas podiam, eu quero fazer a leitura desse livro, e na leitura desse livro eu consigo compreender. Eu utilizo muito esse material
essa literatura que a gente trouxe hoje para o processo de psicoeducação. Eu empresto os livros para os pacientes, eu sugiro compra de determinados títulos desse livro que traz uma linguagem que as pessoas entendam, para que a gente consiga realmente nos fazer entender, né? Claro, e porque não faz sentido uma psicologia que ela fique apenas na clínica, tá? E que seja acessível só a um número de pessoas economicamente, digamos assim, bem-sucedidas, ou que possam bancar, né? Possam pagar as consultas terapêuticas, que ela seja acessível ao maior número possível de pessoas, independente da condição socioeconômica em que elas se encontrem. Sim, a gente assistiu agora em janeiro a palestra do Janeiro Branco com o Leonardo Abraão, né? O criador da campanha. Esteve aqui em João Pessoa pela primeira vez, 10 anos de campanha, e ele nos presenteou com a presença dele aqui para falar sobre o propósito do movimento do Janeiro Branco, né? Eu achei muito interessante uma fala que ele trouxe, que ele disse assim, cada momento da história, a gente abriu falando ali da história, cada momento da história tem sua tarefa histórica, né? Então, qual foi a tarefa histórica dos homens da caverna? Qual foi, doutora Mônica? A tarefa histórica foi as descobertas mais rudimentares. O fogo, isso, né? Isso. A Revolução Ferramentas Industrial. básicas. As primeiras ferramentas. A Revolução Industrial teve ali seu período histórico, né? A agricultura teve ali seu período histórico. E cada momento tem, assim, uma tarefa histórica. E a tarefa histórica do momento atual é a gente psicoeducar as pessoas sobre saúde mental. Então, se eu tenho... Por exemplo, existe uma estatística que diz que 98,7% dos suicídios estão relacionados com questões de saúde mental. Ou seja, nós temos o conhecimento. Nós conhecemos sobre isso. Eu preciso, é minha tarefa histórica, compartilhar essas informações com a sociedade. Sim. Eu preciso de maneira fundamentada. Porque conhecimento, se conhecimento é poder... Conhecimento fundamentado é poderoso. Perfeito. E daí tem essa letra aqui, não é, Thaís, que é interessante da gente até colocar como um registro, que é a letra da música Felicidade, de Marcelo Genesi. Felicidade é só questão de ser, né? Isso. Eu vou ler só o primeiro trechinho dele, deixa essa referência para as pessoas escutarem aí na sua semana. Escutem essa música, gente, ela é linda. Eu canto ou recito? Recita. Por quê? Porque tu já me conhece, eu não sei cantar, né? Não. Por causa do tempo. Eu também tenho esse autoconhecimento. Cozinhar não dá e cantar também não dá, não. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar, para receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão para nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir também e depois dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Perfeito. Profundo, né? Muito. E vamos encerrando? Temos uma fala final. Fechamento. Até aproveitando que você fala do evento de janeiro, que foi lá no Casulu, né? Do nosso colega Lucas, né? Que nos recebeu com tanto carinho. E foi um evento fantástico. E lá tinha um professor da Universidade do Rio Grande do Norte. Exir, né? Professor Exir. E ele fez uma metáfora e eu gostei muito dessa metáfora. E eu fiz uma adaptação da metáfora dele. Pensando o seguinte, imagine um barco, tá? Um barco grande, navegando no mar, e ele vai em direção a um destino, a um porto seguro. E o mar, ele nem sempre está tranquilo. Tem dias de tempestade, tem dias de ondas mais altas, ondas mais baixas, tubarões, determinadas regiões têm icebergs. E nesse barco, no leme, quem está nesse barco somos nós. Cada um com o seu barco. O barco, ele é o seu barco individual. E você segue nesse mar
que nem sempre está tranquilo, mas você sabe onde você quer chegar. Você sabe em que porto você quer chegar. Porém, mesmo que você tenha nesse barco acessórios, claro, tripulantes, quais são os acessórios que um barco geralmente tem, Thaís? Corda, âncora, Bússola, boia. isso, às vezes tem bote salva-vidas. Botas. Mas se você está lá no comando, os acessórios são muito importantes. Os acessórios, por exemplo, comparando o barco e a travessia com a nossa vida, a nossa travessia, né, o barco, com a estrutura que nós temos para fazer essa travessia, e nós, autores do nosso destino. E o porto onde nós queremos chegar. Então, a base é refletir que o mais importante é você. E você tem que estar no leme do seu barco. E esse barco exige que você tenha confiança. Autoconfiança. Com autoconfiança é mais fácil você conseguir vencer as intempéries. As ondas altas, baixas, tempestades, icebergs, tubarões. Eu acho perfeita essa metáfora. Você é quem controla, né? É quem dirige. A palavra controlar é meio pesada. É quem dirige o seu destino. E os acessórios ajudam sim. Vamos ser um acessório. Isso, a terapia, o felizmente, mas assim, é preciso que você queira estar no seu leme. Segura e segue. Isso, perfeitamente. É isso, doutora. Mais algumas Isso. palavras? Nós temos uma frasezinha que vai ser a nossa frase de efeito. Vamos brindar. Vamos falar ela brindando. Vamos. Ao mesmo tempo, Vamos lá. Coral, deixa eu ver se eu me lembro dela. felizmente é possível Vamos contemplar. 1, 2, 3, já. Felizmente Felizmente é possível contemplar o sol. Thais, obrigada. Né? Foi muito bom Obrigada, compartilhar com você obrigada. esse momento. É sempre uma oportunidade de grandes aprendizados que você, com a sua busca contínua, nos traz. Troca rica. Obrigada a todos e até o próximo episódio do podcast do Felizmente.